Olá, estamos começando agora mais uma entrevista especial. Eu sou Camila Xavier e te convido a ficar comigo pelos próximos 26 minutos. O assunto de hoje é sobre os cuidados que os profissionais da área da saúde e os administradores de consultórios e clínicas devem ter para o sucesso do negócio. E quem conversa com a gente é o Ricardo Novak, ele que é especialista em gestão de negócios e marketing de clínicas de saúde. Olá, Ricardo, seja bem-vindo! Oi, Camila, tudo bem? Muito obrigado. Vamos ter um bom papo hoje. Com certeza. Ricardo, para a gente começar, eu queria saber qual que é a maior dificuldade hoje do profissional de saúde que deseja abrir uma clínica ou um consultório próprio. A verdade é que essa dificuldade, eles muitas vezes começam a perceber quando eles vão realmente abrir o consultório, porque a verdade é que o profissional da saúde, quando ele opta pela graduação, ele opta por aquela profissão, na enorme maioria das vezes, ele não sabe os desafios que ele vai enfrentar quando ele vai abrir um consultório, quando ele vai abrir uma clínica. Então, os desafios são gigantes. Então, desde contratação de equipe, a parte contábil, tributária, marketing, a própria gestão financeira do negócio. Então, a gente até costuma dizer que quando o profissional de saúde ele opta por abrir uma empresa, ele passa a ter uma segunda profissão, né? Que é a profissão empreendedora, a profissão empresária, são vários outros desafios. Então, a maior dificuldade é essa. Na verdade, eles não sabem desses desafios que vão vir, e são muitos. E aí, quando eles montam um consultório, eles se deparam com esse tipo de dificuldade, e aí precisam buscar conhecimento, buscar know-how para justamente conseguir passar por esses obstáculos, esses desafios, né? Sim, com certeza, até porque é uma empresa, né? Não é apenas uma clínica, um consultório, se tornou uma empresa. Pois é, e ter aí a ajuda de profissionais capacitados para ajudar ele nessa questão mais burocrática, né, da formalização da empresa, é importante? Muito. A verdade é que a gente... hoje a gente atende milhares de profissionais de norte a sul do Brasil, fora do Brasil, e o que a gente percebe é um momento tardio para buscar essa ajuda, né? Então, muitas vezes esses profissionais passam muitos anos, de forma empírica, tentando fazer por conta, tentando ir aprendendo na dor, e, enfim, e conforme os obstáculos vão acontecendo, eles vão tentando se desvencilhar, né? Mas e acaba demorando bastante para procurar. Então, quanto antes procurar uma ajuda para conseguir realmente facilitar a gestão, facilitar o marketing, facilitar todos esses desafios que nós comentamos, é melhor para a clínica, né? A verdade é que o crescimento da clínica se dá de uma forma muito mais rápida, muito potencializado. Então, sem dúvida, quanto antes buscar esse tipo de auxílio, melhor. Com certeza, Ricardo. E hoje, com a tecnologia, né, a relação com o paciente está diferente de uns anos atrás, né? Tá uma relação mais humanizada, não é isso? Sim, a tecnologia veio a somar demais em vários aspectos, né? Primeiro, no próprio encantamento do paciente, que o paciente, quando ele chega em um consultório, uma clínica que tem tecnologias, e hoje as tecnologias na área de saúde, graças a Deus, tem evoluído demais. O paciente realmente ele fica vislumbrado com aquilo, né? Obviamente traz, e eu acho que esse é o principal objetivo da tecnologia, que é trazer um diagnóstico, um tratamento mais eficaz, um tratamento mais preciso, diagnóstico precoce. Então, fora isso, a questão da tecnologia tem ajudado demais, tanto no encantamento do paciente e, consequentemente, na experiência dele. A gente tem dito bastante, né, que nos últimos anos, muito o mercado mudou. Muito, porque com a ascensão das redes sociais, as pessoas têm acesso a vários consultórios, a várias clínicas, que amigos, que parentes frequentam. Então, a necessidade do profissional de saúde
de realizar um atendimento mais humanizado, um atendimento que ouça mais as expectativas, as necessidades do paciente, que atenda os seus desejos, cara, isso tem feito muita diferença no resultado dos consultórios. Então, hoje os consultórios e as clínicas têm se profissionalizado, têm olhado para dentro, para justamente manter a fidelidade dos seus pacientes, manter esses pacientes com um nível de resultado e de satisfação muito alto. E a tecnologia, sem dúvida, ela agrega demais nesse sentido, né? Inclusive, sim, em muitos tratamentos, quando há a conclusão, a alta do paciente, daquele tratamento que foi realizado, a tecnologia ela se mantém muito necessária e muito eficaz na prevenção de outros tipos de problema e também na manutenção daquilo que foi realizado, né? Sim, era isso que eu ia te perguntar, se essa humanização é uma boa estratégia para fidelizar os pacientes, né? Muito. Quem não gosta de ser bem atendido? Essa é a verdade, né? E hoje, é isso que eu falei, muito mudou do mercado, né? Hoje os desafios são muito maiores. As pessoas antes, imagina, um consultório odontológico, um consultório médico, as pessoas tinham acesso a poucas indicações, né? Poucos consultórios. Hoje não, hoje as redes sociais, a própria internet, coloca isso literalmente na palma da nossa mão. E há comparação, né, entre experiências, entre estruturas, entre resultados clínicos também, que várias áreas da saúde hoje já podem mostrar, como os casos antes e depois. Então, os pacientes, eles têm uma oportunidade de comparar, essa é que é a verdade, resultados dos profissionais e, inclusive, a experiência que tem tudo a ver com a humanização, né, com o atendimento humanizado. Com certeza, e a tecnologia nos aproxima tanto, né? Eu lembro que teve uma vez que eu fui atendida por um médico, um clínico geral, através do próprio aplicativo da clínica que ele tinha. Então, tipo, foi uma consulta virtual. É tão bacana isso, né? A gente aí poupa tempo. A pandemia acelerou demais. Sabe que tem uma clínica que trabalha conosco, inclusive estava com eles essa semana, é um casal. E é um dentista e uma médica. E ela, a clínica é odontológica deles, não é uma clínica médica, e ela passou a ajudar ele na gestão, ajudar ele nos processos ali dentro da clínica. E hoje ela só faz telemedicina. Então a atuação dela na área médica é puramente por telemedicina, só. Então, e o restante do tempo dela ela utiliza para ajudar o esposo na gestão da clínica, e na verdade a clínica é deles, né? Então é muito... E a pandemia que obviamente foi algo muito, muito terrível para o mundo inteiro, mas a pandemia nesse sentido, ela acelerou muito esse processo, né? Porque as pessoas não podiam sair, as pessoas tinham que evitar sair, aí a telemedicina foi liberada mais ou menos nesse momento, e outras áreas da saúde estão permitindo também, em alguns casos, esse tipo de atendimento. Então, facilita demais, né? Inclusive de forma preventiva, porque muitas vezes a gente demora para buscar o atendimento médico, a gente demora para buscar algum tipo de atendimento, e a telemedicina faz com que isso fique mais fácil. E aí as pessoas procurem o quanto antes o apoio do profissional de saúde, né? Sim, é verdade. E bem lembrado, durante a pandemia, muitos psicólogos atenderam através da telemedicina virtualmente, né? Isso é importante, né? O empreendedor, seja ele profissional da saúde, eu acho que todos os empreendedores, eles têm que estar ali sempre se inovando, buscando inovações para o negócio dele, né? É impressionante. Isso se dá em todas as áreas, né? A verdade é que às vezes a gente vê alguns profissionais se queixando, né? Poxa, antes era mais fácil, antes era mais valorizado, antes, enfim, tinha menos concorrência. Hoje tem muitas universidades também. Então, as universidades estão desenvolvendo, muitas vezes com questionamentos, né? Mas formando muitos alunos, e isso acaba trazendo uma concorrência maior, e obviamente quando tem uma concorrência maior, o processo de inovação, o processo de diferenciação tem que ser muito rápido. Nós estávamos falando sobre a questão do atendimento humanizado, e me ocorreu algo aqui que eu acho que é legal falar. A verdade é que quase todas as áreas da saúde, os segmentos, né? Então, medicina, odontologia, fisioterapia, nutrição, etc. As pessoas, quando buscam o profissional de saúde,
a gente costuma que ela está com algum tipo de dor, em especial dois tipos de dores que são mais comuns, que é ou a própria dor fisiológica, né? Então, sei lá, a pessoa que está com dor no dente, ou está com uma dor de cabeça e etc. Ou uma dor que a gente fala psicológica mesmo, né? Que a pessoa, poxa, ela precisa de um tratamento estético, ela socialmente, ela tá se afastando, ela tá se isolando porque tem algum tipo de vergonha ou algo nela que ela não se sente bem. Então, isso faz com que na área da saúde esse atendimento humanizado seja ainda mais importante, né? Porque quando o paciente chega até uma clínica, até um consultório, teoricamente, se ele tivesse a opção de não estar ali, muito provavelmente ele assinaria essa opção, né? Então ele está lá a contragosto dele, por algum tipo de dor. E aí que é mais importante ainda a gente ter um atendimento humanizado, enfim, cuidar desse paciente com todas as nossas forças, né? Com certeza. E Ricardo, que outras estratégias você pode citar aí pra gente para fidelizar o paciente? São muitas. Sabe que hoje a gente tem evoluído muito nisso, né? Então a gente tem pensado desde brindes, presentes, quando esse paciente chega na clínica, até o momento da conclusão dele do tratamento. Então, de repente, são tratamentos mais complexos, tratamentos que realmente entregam uma transformação de vida, né? Então imagina, vou usar um exemplo aqui da odontologia, um paciente que não tem nenhum dente na boca, né? Então esse paciente, ele socialmente ele tá ali isolado, ele não gosta, ele nem pode comer muitas vezes uma carne, ele vai tirar uma foto, ele fica com vergonha. Então quando esse paciente realiza um tratamento mais complexo e que devolve essa qualidade de vida para ele, é uma transformação de vida, né? Então, por exemplo, quando nas clínicas a gente sugere entregar algo para esse paciente comemorar. Então, tem clínicas que entregam para os homens, muitas vezes para os homens, uma tábua de churrasco, com uma faca personalizada na clínica, justamente para o paciente brindar aquele momento, um vinho, espumante com taça para comemorar aquele tratamento. A gente sugere um cuidado muito grande também com os pacientes que vão passar em consulta naquela semana na clínica para ver se tem algum aniversariante. Se tiver algum aniversariante, comprar um bolinho, cantar o parabéns para esse paciente. Então tem várias estratégias e hoje isso daí tem profissionalizado, né? Então a gente pretende, inclusive, em muitas das clínicas, categorizar os tipos de pacientes. Porque tem pacientes que tem um relacionamento melhor com a clínica, são pacientes mais antigos, pacientes mais fiéis, que indicam mais, esses pacientes merecem um cuidado especial, então eles merecem, no aniversário, de repente, receber um presente em casa, um presente que seja personalizado para ele, né? Então, sei lá, se é alguém que gosta de academia, talvez alguma coisa, um tênis de correr, enfim. Então, isso está indo cada dia mais longe, né? Sabe que meus pais, que criaram há 33 anos atrás, o trabalho de enviar carta de aniversário para os pacientes no dia de... Meus pais que criaram isso. No dia de aniversário, enviar carta de retorno de tratamento, então lembrando da importância da prevenção e que é o momento de retornar. E hoje, a gente estava falando das tecnologias, das redes sociais e tal, hoje receber uma carta na data do seu aniversário, assinado pela clínica, desejando os parabéns e tal, é um impacto gigantesco, né? Porque hoje é tudo pelo WhatsApp, é tudo pelas redes sociais, acaba ficando um pouquinho frio. Então, você receber, a gente voltando um pouquinho, regredindo um pouquinho, recebendo um material físico tangível, dá um impacto super bacana. Com certeza, muito bacana isso. Isso realmente faz toda a diferença, né? Toda Ricardo, a diferença. A gente vai dar uma pausa agora, porque a gente vai para um rápido intervalo, mas a gente já volta, não saia daí. Não falei que seria rápido? Estamos de volta com a nossa entrevista especial, hoje com Ricardo Novak. Ricardo, vamos voltar com esse papo bacana que a gente está tendo aí sobre os profissionais da área da saúde, né? E como é que eles fazem para formalizar a clínica, o consultório, que nada mais é que uma empresa, não é mesmo? Isso, é um processo que requer planejamento e um pouquinho longo, porque imagina o seguinte, vai desde o projeto arquitetônico,
esse projeto arquitetônico ele tem que estar adequado às normas da área da saúde vigente, né? Então, aquele profissional, o dentista, ele precisa o projeto arquitetônico precisa estar com todas as normatizações ali que o conselho obriga, CRM para parte da medicina também, e etc. E quando não tem acesso a um profissional que já é experiente, porque são muitos detalhes, questão de medidas, questão de vigilância sanitária e etc. Então, quando esse profissional ele busca um arquiteto que às vezes não tem muita experiência, cara, acaba tendo problemas durante a obra, porque precisa de adequações, problemas inclusive mais graves no momento de solicitar a documentação, que acaba não saindo. E aí, imagina, a clínica pronta, você tem que fazer adequações estruturais para conseguir atender a normatização. Então, esse ponto é muito importante. É muito importante tá coberto na parte fiscal. Então, a gente percebe também que os profissionais da área de saúde muitas vezes ficam descobertos nesse sentido, né? E acaba tendo um problema grave depois com a Receita Federal. A gente fala muito que o início do processo, isso tanto para as clínicas que já caminham, que na enorme maioria das vezes não possuem o que eu vou falar agora, e das clínicas novas também, que é a formação do preço de cada um dos tratamentos. Hoje a gente percebe que, poxa, esse é um dos maiores erros no mercado, porque os profissionais de saúde muitas vezes cobram os seus procedimentos, seus tratamentos, tendo como base os outros colegas da região, né? Então fala, poxa, aquele profissional cobra nesse tratamento, um exemplo, tá? R$1.000. Putz, eu vou cobrar, minha clínica tem um perfil mais ou menos parecido, tal, eu vou cobrar mais ou menos a mesma coisa. Só que não é por aí, né? A gente fala hoje que os custos dentro da formação de preço de um tratamento, os custos operacionais são aqueles custos fixos, aluguel, os funcionários que estão ali, internet, água, enfim. Aqueles custos que a gente chama de fixos, eles representam 35% a 40% do custo, do valor daquele procedimento. E muitas vezes esses custos são esquecidos pelos profissionais. Na verdade, não são esquecidos, né? Eles não conhecem, eles não sabem sobre isso. Então, é assim, eu vou falar para cima de 90% das clínicas que começam a trabalhar conosco, a base do processo é a formação de preço. Porque quando a gente faz realmente os cálculos, a gente percebe que muitas vezes as clínicas têm até prejuízo em vários procedimentos. É muito, muito louco isso, né? Infelizmente, as clínicas têm vários momentos, muitos prejuízos por justamente não saber fazer a formação do preço. E é a base de tudo, né? Porque imagina, se você tem algum tipo de procedimento que você não tem uma lucratividade em cima dele, quanto mais resultado, o maior seu faturamento, maior seu prejuízo também, né? Sim, então esse é um ponto bem importante que você tocou. Muito. Pois é, e como fazer, Ricardo, para conseguir aí ter um bom preço, colocar o preço certo, o preço justo? Tem cursos, tem consultorias que ajudam o empreendedor nesse sentido? Nós fazemos isso, né? Inclusive a gente desenvolveu uma ferramenta que levanta todos os custos que são, entre aspas, invisíveis ao profissional que deseja empreender na área de saúde. Então leva em consideração inadimplência, leva em consideração fundos, que a gente tem em especial 2 fundos, um que a gente chama de reserva, que é um fundo que a gente fala que esse fundo é para não usar, mas é em caso de algum tipo de problema, algum problema trabalhista, algum problema com algum paciente, enfim, é um fundo que a gente faz o cálculo na formação de preço com um determinado percentual para ter esse fundo guardado, né? Esse fundo que a gente chama de reserva. A gente tem um outro fundo também que a gente calcula na formação de preço, que é o fundo de melhorias. Porque imagina, as clínicas precisam passar por melhorias estruturais, melhorias em tecnologia, enfim, precisa passar por várias... A evolução das clínicas, a evolução estrutural, ela é constante. Então, a gente separa também o valor de cada procedimento para justamente a gente conseguir fazer essas melhorias sem prejudicar a pessoa física, né? Ou seja, a lucratividade daquele profissional, ou fazer com que ele
tire dinheiro da sua pessoa física para colocar na empresa, então a gente faz isso de uma forma programada na formação de preço. Como eu falei, inadimplência, taxa de cartão, impostos, todos os custos fixos. Então a gente faz um cálculo de custo-hora, ou seja, quanto é o custo para a empresa funcionar o consultório funcionar a cada hora que ele está aberto ali, quanto custa, para justamente o profissional também ter a visão, fala, poxa, se eu estou aqui com o consultório vazio 1, 2 horas, eu acabei de gastar 150, 300 reais, que passou e eu não fiz nenhum tipo de atendimento. Então, são várias variáveis que a gente tem à nossa disposição para tomar uma decisão, levando em consideração, inclusive, o preço médio de mercado, né? Sim. Porque também não dá, você também tem que estar ali dentro do mercado, senão acaba ficando muito fora, enfim, fica mais complicado da empresa seguir. Então, olha como é complexo o assunto que a gente está tratando e que provavelmente tem vários profissionais de saúde aqui ouvindo, falando, meu Deus, eu não faço nada disso, eu não tenho nada disso. É verdade, você está dando aí vários insights, várias dicas preciosas, né? E Ricardo, como otimizar processos e ter uma clínica aí mais fluida e menos custosa? Joia, a gente costuma dizer que toda empresa, e aí vamos falar do profissional de saúde, ainda que ele atenda ali, ele e uma recepcionista só, com um consultório, uma salinha lá, não deixa de ser uma empresa, tá? Uma empresa pequena, mas é uma empresa. Então a gente fala que todas as empresas têm três áreas principais. A primeira é a área operacional, que basicamente é a entrega dos tratamentos, né? A realização dos tratamentos, dos procedimentos, dos exames e etc. A segunda área é a administrativa financeira, que, como o próprio nome diz, é aquela que dá respaldo ao preço de venda, aquela que dá respaldo às despesas, às receitas, à lucratividade, enfim, toda essa gestão, essa organização. E a gente tem uma terceira área, que é a área comercial, que é quem é a responsável por trazer os pacientes e manter aqueles pacientes ativos na clínica, né? E o que a gente percebe no mercado é que, pela própria profissão, os profissionais da saúde, dessas três áreas, operacional, administrativo, financeiro e comercial, eles se dedicam quase que integralmente à área operacional. E aí as outras duas áreas acabam ficando desassistidas, né? Como o próprio exemplo que nós tivemos há pouco da formação de preço, que é o que a gente chama de precificação. Então isso não é feito e acaba prejudicando toda a clínica. E a área comercial também, que talvez todas elas são muito importantes, né? O profissional tem que entregar com extrema qualidade, os pacientes têm que ficar felizes, têm que resolver os problemas deles. A parte administrativa e financeira também tem que dar esse respaldo, só que a área comercial é aquela que traz os pacientes. Sim. Sem ela, nenhuma empresa sobrevive, essa que é a verdade, né? Sem o cuidado com essas áreas. Então, quando a gente consegue... Comercial e marketing, né? Desculpa te interromper, eu ainda acrescentaria um marketing também, que eu acho que é um setor fundamental numa empresa, né? Isso, quando a gente fala o comercial, já envolve o marketing, é isso sim. Aí, tá? Então, perfeita a sua colocação. O comercial, a gente já integra o marketing também, né? A parte de vendas, de fidelização do paciente e, obviamente, também o marketing. Então, quando a gente consegue enxergar essas três áreas, fica mais fácil da gente organizar os processos dentro da clínica. Então, fazendo o link com a sua pergunta, como que a clínica, qual o primeiro passo, vamos dizer assim, para a clínica conseguir otimizar os seus processos? É enxergando essas três áreas isoladamente. Então, o que a gente percebe é que muitas vezes, até por ser um consultório, uma clínica, um negócio pequeno, essas três áreas elas acabam ficando acumuladas, muitas vezes até na mesma pessoa. Ela é o comercial, ela é o administrativo financeiro e é o operacional também. Sim. Então, quando a gente consegue enxergar isso separado, a gente consegue pensar em peças, ou seja, pessoas, equipe, aí entra a gestão de pessoas, olha o outro desafio aí, para justamente conduzir a clínica, organizar a clínica, para que ela performe melhor, tanto em resultados, quanto em controle de despesas, otimização de processos, de entrega de tratamentos e etc. Entendeu? Perfeito, então, quando o profissional consegue enxergar isso de cima, fica muito mais fácil, né?
Com certeza. Ricardo, infelizmente o nosso tempo está acabando, mas antes da gente encerrar, eu queria te fazer uma última pergunta. Quais são os principais pontos, você já citou aí alguns, para que uma clínica, um consultório tenha sucesso? Vou citar alguns, tá? Vou citar 9, rapidinho. Sim. O primeiro, planejamento estratégico. Eu acho que isso é primordial as clínicas terem, a saberem quais são os planos dela, para onde ela quer chegar, né? Em que lugar que ela quer chegar daqui a um determinado período, 3 meses, 4 meses, onde ela quer estar e qual que é o plano dela, quem vai executar, quais são os passos táticos para chegar naquele determinado local. O segundo, como eu falei, é a precificação. Eu acho que esse pilar é importantíssimo. Terceiro, financeiro. Então, ajustes financeiros para ter uma maior lucratividade, para ter um preço de venda mais competitivo, para, enfim, conseguir um resultado melhor dentro da clínica. O quarto, a gente pode falar que é o marketing com os próprios pacientes, vamos chamar de marketing interno. O quinto pilar, que eu acho muito importante, é a estrutura física, então, que envolve tecnologias, envolve uma estrutura que seja bacana, que o paciente valorize também. Sexto pilar é ter um protocolo de primeira consulta muito bacana também, com atendimento humanizado, que encante o paciente. O sétimo é a organização de agenda, que a gente também sugere uma segmentação de agenda por tratamentos, tal, para ficar mais organizado. Oitavo, formação de equipe. E o nono, marketing externo para trazer novos pacientes, conquistar novos pacientes e por aí vai. Eu acho que esses 9 aí são os principais, é o que a gente costuma trabalhar. Ufa, quantos pilares, quantas dicas, Ricardo Novak, muito obrigada por sua participação. Foi ótimo esse bate-papo. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, muito obrigado, viu, Camila? Fica com Deus e espero ter ajudado, ter contribuído um pouquinho. Muito obrigada também a você por sua companhia, sua audiência. Espero que você tenha aprendido bastante hoje sobre a administração de uma clínica, um consultório, que nada mais é que um negócio aí para os profissionais da área da saúde, viu? Eu me despeço de vocês. Até a próxima entrevista especial. Tchau!